Realmente, falou tudo. Quanto mais em si você tá, mais a sua intuição vai se manifestar, mais você vai estar equilibrado, mais você vai estar ciente das suas capacidades, dos seus talentos, das suas possibilidades, você vai estar podendo contribuir com o processo da Terra. Quanto menos você ligar para os outros, melhor você vai estar e mais você vai poder colaborar com os outros. É paradoxal. É, Agora, quanto mais você ficar com a cabeça nos outros, na opinião dos outros, na coisa dos outros, com medo dos outros, ou querendo ajudar todo mundo, porque fulano tá sofrendo e não sei o que, e o que eu vou fazer? Você entra na faixa do sofrimento junto com ele e você não consegue nem ter recurso para ajudá-lo. Fica dois ruins em vez de um. Aliás, todo o nosso papo aqui só tem um objetivo: gerar resultado na vida das pessoas. sim. Mas só uma pessoa pode gerar resultado na sua vida, que é você mesmo. Aquele que ouve, né? E quanto mais dono do seu nariz você for, mais legal vai ser a nossa troca. Uhum. Sim. Claro, igual eu tenho um convidado muito inteligente, sábio, ele vem na minha casa, fica limpando a minha casa, enquanto a gente podia estar aprendendo e desenvolvendo alguma atividade juntos. Você falou tudo. Podia estar batendo um papo, podia estar fazendo coisa mais útil, mas vocês ficam lá faxinando. Né? Ixi. Você matou a pau. Eu vou até pegar esse exemplo para usar. O seu sete encruzilhadas que fala, essa eu vou levar lá pra baixo pra falar pra ele. Boa! Seu sete encruzilhadas é legal. Primeira coisa que eu queria falar Uhum. é que eu apoio, eu acho muito bacana essa sua iniciativa da gente fazer essa troca. Porque através dessa possibilidade tá todo mundo trocando experiência. E nada melhor do que isso, né? Realmente. De novo, eu vou te passar o meu olhar. Ninguém é Vamos. dono da verdade, né? Sim, 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 vamos. O que é merecimento? Pra mim não existe nada disso. Ah. Todo mundo vem da fonte absoluta. Ah lá. Todo mundo tem direito a tudo. A todas as benesses, a todas as tudo. Hum. Quem se limita são vocês. E quem é que faz o julgamento? A própria consciência da pessoa. Ponto pra você, moço. É, e daquilo reflete os Exus olhando e fala, bom, melhor sintonia dela é aqui. Exatamente. E Aham. desenvolver um pouco de educação. Educação, empatia. Não, educação mesmo. Não se meter na vida dos outros. Não ser desrespeitoso. Não Educação. ficar pensando maldade dos outros. O que é magia? Magia é modificação. E toda modificação que seja feita com sabedoria, ela traz o bem. Então, você absorvendo um pouco de conhecimento, refletindo, porque eu não quero que ninguém aplique aquilo que eu estou aqui falando sem refletir, senão não tem valor. Não Tem tem valor valor. aquilo que é construído pela sua consciência. Ah, olha lá. Tem gente que vai ouvir esse papo que a gente está tendo agora e que vai até lembrar. Mas daqui a uns 4, 5 anos vai lembrar de uma coisa que a gente falou como se fosse nova e vai falar, poxa, era aquilo. A pessoa até ouviu aquela época, Sim. mas só agora que ela está pronta para aplicar. Ah, entendi. Então a gente está procurando lançar uma boa semente e que cada um possa fazer a magia da sua vida, que é a transformação a partir da lucidez. Olha. Se você conseguir desenvolver honestamente o respeito, tudo se encaixa. Olha. Transformação a partir da lucidez. Isso que é a magia da vida. Tá certo. Ficou muito bom.
Então vamos lá, Exumirim, para quem não teve a oportunidade de ouvir nosso primeiro diálogo, fala o seu nome, qual que é o Exu da sua tutela e o Orixá que é regente. Boa noite. Meu nome é Fagulha. Eu sou tutelado pelo seu Exu Tiriri do Fogo. E o Orixá que rege essa vibração é o Orixá Xangô. Perfeito. Qual é o assunto que você quer trazer para a gente estudar e conversar juntos? Hoje eu quero falar sobre os campos que vocês têm e vocês desconhecem. Quais são? Isso eu aprendi muito com o seu Tiriri, com seus sete capas, com os outros amigos da gente, porque essa é uma parte que eu não conhecia até vir pra Terra. E até sugiro que você bata um papo com eles, que eles são melhores nisso que eu. Mas eu vou falar um pouco disso porque eu acho isso tão importante. Como eu estava falando com você, a Terra é um campo muito bem guardado. É um cinturão muito fechado, muito bem cercado. E vocês são todos tutelados. As forças que seguram e que mantêm isso aqui funcionando são as forças que vocês conhecem dentro da religiosidade de vocês como guardiões, ou como Exus, ou como espíritos magnetizadores, né? Sim. Da sua outra turma que fala assim. Sim. Cada um fala de um jeito, mas é tudo a mesma coisa. Lanceiros de Maria. Esses espíritos são espíritos muito ligados ao processo da Terra. Por isso que vocês falam, Exu é ligado à Terra, é ligado à Terra, é ligado à matéria, é ligado à vivência, é ligado à experienciação, e eles são os donos desse processo de guarda, de tutela, de manutenção disso aqui tudo. São esses espíritos que mantêm isso aqui tudo funcionando. E quando um espírito vem para a Terra, ele precisa de autorização. Para que haja essa autorização, ele se compromete em somar em alguma coisa. E ele vai receber um guardião, que é para ajudar ele a lidar com a astralidade daqui. E é importante que ele some em alguma coisa. Ele criou a família e fez o melhor que pôde, com um monte de erro, mas com um monte de acerto. Ele tá kit. O outro plantou mandioca, alimentou o povo. Ele tá kit. É importante que esse espírito some com o processo. E todo mundo tem o seu guardião, independente de grau de mediunidade, independente do que quer que seja. Sim. Todo mundo tem um guardião, que é aquele que vai ajudar você a lidar com a astralidade da Terra. Quem são esses espíritos guardiões? Eles necessariamente são espíritos que fizeram bobagem, se negativaram e depois tiveram uma outra ascensão? Não. São espíritos que têm uma força pessoal, no sentido mais matéria, muito forte. Um magnetismo muito forte. Eu conheço espíritos pombagiras que foram, nas suas últimas encarnações, mulheres extremamente generosas, extremamente poderosas, caridosas, bondosas e desencarnaram, se transformaram em pombagiras. Olha. Por quê? Porque desenvolveram a sensoriedade muito fortemente. E quando elas desencarnaram, elas foram ligadas a essa força, porque elas têm o que trazer. Eu gosto de trabalhar. Tenho uma guardiã do nosso agrupamento espiritual, porque os espíritos, eles têm seus agrupamentos, têm suas afinidades, o pessoal acaba se agrupando assim. Entendi. Que ela tem um poder sensório incrível e ela tem uma experiência muito interessante, que dentro da religiosidade você se manifesta como Pombagira, Rainha das Sete Saias. Como se fosse uma unidade tática. Sim. Cada um tem ali o seu quartel. Olha, isso é bacana. Ela é um espírito que desenvolveu uma grande sensoriedade, foi uma mulher extremamente poderosa, extremamente importante na estrutura brasileira, da política, da organização de vocês, da independência de vocês e de uma série de outros aspectos. E que na sua última encarnação foi um grande personagem que fez parte do processo
do Brasil e que fez muita caridade, ajudou muita gente, ainda assim o povo julga mal. Mas foi uma mulher muito importante, muito generosa, muito bondosa e que desencarnou, se transformou em pombagira. Por quê? Pelo poder da sensoriedade dela. Ela desenvolveu o lado político, o lado da sensibilidade para lidar com pessoas, o lado da percepção, o lado do magnetismo. Uma mulher que tinha um domínio fantástico de prosperidade. Prosperidade também é espiritual. Também? Muito. Deus é miserável? Não. Na natureza, no dia que ele acordou, resolveu fazer pássaro. Quantos pássaros tem? Tipos de pássaro. Nossa, um monte, hein? Cor diferente, tamanho, tipo de bico, tipo de tudo. É. Na hora que ele foi fazer inseto, flores, grãos, folhas, tudo que ele fez pouco. Não. Minérios, isso aqui é só a manifestação material que vocês têm, porque existem mundos onde isso tudo é muito mais abundante ainda. É? E mundos mais simplórios onde é menos abundante. Uhum. Mas a criação é extremamente generosa. Olha. Extremamente rica, extremamente próspera. Certo. Então, prosperidade não é só o pataco. Prosperidade é tudo. Pataca é o quê? Dinheiro? Isso. Uhum. Que é muito importante. O que é o dinheiro? Energia de troca. É energia de troca e é energia de possibilidade. Uhum. Com a energia de possibilidade, você faz o quê? Abre portas. Uhum. Faz tudo. Tem gente que vem me falar, eu tenho vontade de falar as verdades. É. Ai, mas o dinheiro é ruim. É. Não é. Corrompe o espírito. Você. Dinheiro corrompe o espírito. Nossa. Esses dá vontade de pegar pelo colarinho. Não use, né? Corrompe o espírito. É. A faca corrompe o espírito. Nossa. É absurdo. Também. Se você der ela na mão do cozinheiro, do chefe, ele pode fazer pratos maravilhosos, alimentar pessoas, trazer alegria com aquele bom alimento, trazer força, trazer saúde, trazer um monte de coisa boa. Sim. Se der na mão de um louco, ele pode matar alguém. É, realmente. A faca é um problema? Não a faca. O problema é o estúpido que usa. O dinheiro nada mais é do que energia de possibilidade. Ele pode te permitir viajar, conhecer novas culturas. Ele pode te permitir patrocinar o seu projeto. Ele pode te permitir ajudar as pessoas a entenderem as coisas de uma maneira melhor. Ele pode levar conhecimento, levar alegria, levar arte, levar beleza, levar saúde, levar um monte de coisa boa. E eu não falo de assistencialismo não, que eu não gosto. Não gosta. Não. É, Eu acho até que você aliviar a fome de alguém que está com fome é válido. Mas é muito mais válido, claro que você não vai deixar a pessoa morrendo de fome, mas é muito mais válido você ajudá-la para que ela crie estruturas melhores e ela possa se desenvolver pela vida sem ser um dependente. sim. Mas o dinheiro nada mais é do que energia de possibilidade. Possibilita você estudar, você cuidar das pessoas que você ama, você tocar os seus projetos, você se realizar como espírito. Sim. Você tem projetos. Sim, graças a Deus. É bonito. É triste quem não tem. É muito triste a maioria das pessoas não tem projeto, não. Mas você tem. Uhum. É o cavalo. Tem gente que tem um coração. São pessoas fazedoras. Sim. São pessoas que têm o coração envolvido em projetos e esses projetos sempre envolvem outras pessoas. Uhum. A gente está sempre dando um apoio para essa turma. Você tem seus projetos. Se o senhor for miserável, não tiver como nem se locomover, tem como levar esses projetos em frente? Não. Então, o dinheiro não é importante? Sim. Quem ensinou que o dinheiro é ruim é que estava fazendo maldade. Infelizmente, isso partiu muitas vezes da religião. Ah, é. Sim. Infelizmente. Deus não gosta de pobreza.
Então, estamos caminhando num processo que você quer contar pra gente, né? O Exu vem, o Mirim vem, tem o Exu Guardião. Daí o humano se envolve com isso e pode continuar. Daí você começou a falar do dinheiro. É porque uma coisa vai levando a outra, né? Sim, sim, sim. E aí, todo mundo que vem para a Terra Ah, recebe um guardião. aham. Todo mundo que recebe um guardião tem o compromisso de, com esse guardião, que você recebe um apoio, porque você não sabe lidar com a astralidade da Terra. Uhum. E como é que você paga isso? Qual é a contrapartida que você dá? Você vai fazer alguma coisa pelo processo da Terra. Você vai ensinar alguma coisa, ou você vai ajudar, vai produzir alimento, ou você vai cuidar da sua família, ou você vai trabalhar em alguma coisa. Alguma coisa você vai contribuir para o processo. É, Quem não contribui em nada, que são muito raros, porque é difícil alguém que não contribua, mas tem quem é. consegue, Nossa. sai daqui e deve, porque não contribui em nada com o processo da Terra. Ai. A Terra é muito organizada, isso aqui é como um hospício. Ixi. Ah, valeu. Hospício é brincadeira minha. Mas é tudo muito monitorado, tudo muito Na organizado. escola, É na como uma faculdade. escola. Isso. Tudo é muito organizado, muito monitorado. Tem quem cuida de cada uma das cadeiras, de cada uma das matérias. Todo mundo é tutelado por alguém. Claro que cada um vai ter o guardião de acordo com a sua função. Como é que é isso? Fala mais um pouquinho. Ou alguém que veio, porque quando vocês vêm para a Terra, o próprio espírito de vocês, que é a consciência de vocês, faz um planejamento daquilo que vocês vão viver. Esse planejamento é um mapão geral. O senhor fez um planejamento de viver no Brasil, multiplicar conhecimento, fazer uma série de coisas. Mas se amanhã o senhor acordar, der a louca no senhor, o senhor resolver morar no Japão É, e mexer com peixe lá, sim. ninguém vai te impedir. E o seu espírito vai aproveitar a experiência que você tiver lá para ajudar você a desenvolver outros aspectos. Hum, Então esse negócio de destino existe, é um planejamento geral, mas você pode mudar ele a qualquer hora. qualquer hora. A qualquer hora. Se eu acordar e resolver que você vai morar no Japão e vai mexer com peixe, você pode até perguntar pro seu guardião, ele vai falar, vai, é isso que você quer? Eu vou com você. Eu até tinha aqui outros planos, umas coisas que a gente tinha combinado, mas vamos. Se você não desenvolver as coisas que você veio desenvolver agora, você vai desenvolver outras que você está precisando desenvolver. Hum, é, Então a vida é rica, a vida é cheia de possibilidades. tá. Então existe um planejamento geral. E você recebe um guardião de acordo com o seu planejamento. Se seu planejamento é vir plantar batata, colher batata e vender batata e ter lá sua família, você vai receber um guardião que vai lhe dar um apoio para lidar com a astralidade daquilo que você vai conviver. E ok, se você for ser um chefe de Estado, um mago, um grande comunicador, vai lidar com muito mais astralidade, com um monte de gente, com vidas, com pessoas, É, você vai receber um guardião que esteja naquela condição para lhe dar o amparo necessário. em termos de competência. Exatamente. Aham. Claro. Deus não desperdiça recurso. Não desperdiça recurso. Não. Hum, Não faz como vocês que pegam algodão bom e faz roupa ruim. verdade. Deus não desperdiça recurso. Então você nunca vai ver um cara muito sendo desperdiçado. Então os guardiões são ligados ao planejamento e à condição daqueles que são seus guardados. Tá certo. E eu vou contar outra coisa. Muitos guardiões não gostam dos seus guardados. Não gosta, é? Porque não escuta. Até tem alguma afeição, mas fica bravo. Aham. Não escuta. Nossa. Ah, não escuto o meu guardião, mas eu sou de outra religião, nem sei que o guardião existe, nunca ouvi falar dessa história. Ok, você não precisa saber. É. Mas não escuta a si mesmo.
a sua essência, a sua alma, a sua intuição, aquilo lá de dentro. Escuta a cabeça, escuta os outros, fica nas paranoia. É mole, é mimado. Ixi, Aí a gente fica bravo mesmo, né? fica. Fica. Mas não é bravo assim, como a gente tem assim, Não, isso desequilíbrio nunca vai te emocional. punir. Seu guardião nunca vai te punir. Ele só vai achar que você está desperdiçando sua oportunidade. E também ele só vai interferir na sua vida até onde você pedir ou até onde você não tem condição. E Por exemplo, merece. se o meu cavalo vai sofrer um acidente, mas não é hora dele desencarnar, eu posso dar um apoio para ele e fazer com que ele sobreviva. Deixa ele tomar um susto para também deixar de dormir no ponto. Mas a gente salva. Por quê? Porque ele não tinha como prever, ele não tinha estrutura para lidar com aquilo, a gente deu um apoio. Tá. Se fosse outra situação que ele tivesse a possibilidade de lidar com aquilo, a gente deixa ele lidar. Se ele ainda pede ajuda, a gente ajuda até onde pode, mas também deixa ele experienciar até onde ele precisa. Outra coisa, é importante vocês conversarem com os guardiões de vocês e pedirem que intuam, que deem apoio, que esclareçam, que encaminhem. Por quê? Porque nenhum espírito que tenha lucidez, nenhum espírito de luz, e Exu também tem luz, que é lucidez, se mete no livre-arbítrio do outro. A gente só se mete onde vocês não têm capacidade para lidar. Se você já tiver capacidade para lidar, ninguém se mete. A gente pode até gostar muito de vocês, ver vocês sofrendo à toa, mas a gente fica ali do lado. Se pediu, aí já é diferente. Ah, claro. Por isso é Entendi. importante, pelo menos cada vez na semana, né? Tira 5 minutinhos e conversa com aqueles que lhe amparam. E se a pessoa não é uma pessoa com funções específicas que tocam vários outros, e tem um guardião que não seja, por exemplo, um guardião do trono do conhecimento ou de alta magia, ela não deve ficar triste porque é um guardião que serve o propósito para o qual ele foi indicado, né? Claro, todo mundo tem aquele que pela afinidade, pela necessidade, vai atender com plenitude, com abundância, porque Deus também não é miserável. Então vai atender abundantemente ao propósito necessário. Você nunca tem um guardião que fique a desejar. Ele sempre pode mais do que você precisa. Entendi. E nunca precisa querer o guardião do outro. Não, isso é uma grande bobagem, até porque o que vem para um vem pela necessidade dele. É igual o médium que tem muito guardião. Tem médium que tem, né? Tem. Tem aquele médium que ele só de receber ele recebe uns 8. E aí? Tá certo ou tá errado? É um cara que tem uma incumbência grande. Ele, Deus só dá o recurso necessário. Mas tem uma diferença, essa diferença eu vou te explicar. Isso é médium. Sim. Como médium, o senhor pode ser veículo de uma manifestação qualquer que seja. É, Né? sim. O senhor pode incorporar 218 Exus. Aham, O que não quer dizer que todos eles estejam ligados a você. entendi. Podem ter carinho por você, podem ser seus amigos, podem... Mas guardião é um. Alguns médiums têm, pela sua necessidade, mais guardiões ligados a si por necessidade. De trabalho, evolução. Isso. Porque é um médium ativo na parte de ajuda aos outros, ou de magia, ou disso ou daquilo, ou que tem uma necessidade de uma guarda, de uma defesa porque tem uma missão grande, ou é um chefe de estado, ou é uma pessoa que lida com grandes grupos, ou... Às vezes não tem tanta sensibilidade mediúnica, mas é uma pessoa que lida com grandes grupos com muita astralidade. Ela precisa de uma turma para dar uma segurada no processo dela. Tá certo. Até onde ela não sabe. Outra coisa. Tinha coisa que eu tava... por exemplo, todas essas entrevistas, esse papo que você tá fazendo, te falaram um monte de coisas até agora. Sim. Várias delas bateram como verdade, o senhor entendeu o sentido delas. É. Até antes de o senhor saber dessas verdades,
o senhor era protegido contra as consequências de não saber essas verdades. Sim. Agora que o senhor sabe essas verdades, o senhor não é mais protegido. Ah, Por quê? Porque o senhor já tem condição de lidar com essas questões. acabou a inocência. Acabou a inocência, o senhor já tem condição de lidar com essas questões. Não precisa mais de babá nesse aspecto. Sim. Então o senhor já pode lidar com essa questão. Assumir responsabilidade agora. É. Uhum. E uma coisa que vocês têm mania, Ah, eu tô falando do povo umbandista, que eu gosto muito, é o povo com que eu mais trabalho ativamente, mas que tem uma mania que eu não gosto. Ai. Guia de bengala. E aí? Escolha o emprego aqui ou o emprego lá. A namorada de olho verde ou a namorada de olho azul. Ah, usar o guia como bengala. Vou pra cá ou vou pra lá. Uhum. Não é guia que tem que saber, é você. Se fosse o guia que tivesse que saber, ele estava encanado no seu lugar e você estava lá no dele. Só dá para evoluir é o constante processo de fazer escolhas e assumir a responsabilidade por elas. Uhum. É. O povo adora se encostar. No guia, em dirigente espiritual, em mago, guru, essa palhaçada toda. Por quê? Porque você tem alguém para culpar caso dê merda. É. O que é o guia espiritual? Seja ele da direita, seja da esquerda, de onde for. Ele pode ser seu parceiro, seu amigo, alguém que troca um papo com você, alguém que te ensina algumas coisas, que está também vivenciando ali umas experiências com você, que pode ter muita clareza, muita lucidez, te trazer muita coisa boa. Mas ele nunca é bengala. Exu não é babá. Ah, meu Exu anda 24 horas atrás de mim. Lê do engano. Ele tem mais o que fazer. Nossa. Ô, Fagulha, só abrindo um parênteses, eu ouvi dizer que para trabalhar com o Exu você precisa de 7 anos para desenvolver. Exu Mirim? Essa máquina parou de funcionar? A gente às vezes tem interferências e às vezes até os espíritos dizem assim, estamos sofrendo um ataque das Não, trevas. ataque nenhum. Falha da máquina mesmo. Então ótimo, melhor assim. Você estava falando que o Exu tem mais o que fazer, que ficar 24 horas babá. Esse é um jeito que eu tô falando. Eu falo dessa maneira contundente, que é pra brincar, que é pra lembrar. Uhum. Mas o que eu tô explicando é que uma das funções desses guardiões é amparar pessoas que estão no processo da Terra e que não têm capacidade de lidar com essa astralidade de maneira completa. Onde vocês não têm capacidade, eles suprem. Tá. Mas essa é uma das funções deles. Eles têm outras, eles têm a evolução deles, eles têm a vida deles, eles têm um monte de afazeres. Ah, Então, o Exu não anda 24 horas por dia atrás de você. não anda. Não, ele supre ali onde falta, ele supre. Mas ele não anda atrás de você. Certo. Quando há necessidade, é enviado para ele, né? Ele percebe, porque ele está muito ligado a você e ele tem uma abrangência, uma captação grande. Então ele está presente sempre que necessário. Mas é muito fechado você imaginar que existe um espírito que anda 24 horas por dia atrás de você, até porque ele também precisa ter uma existência. É. E vocês não são tão interessantes que valha 24 horas de acompanhamento. Valeu. Vocês ficam assistindo aquela caixa quadrada, Sim, mas um monte de bobagem, perdendo o tempo de vocês. É. Não que não tenha valor aquilo, mas é usado com pouca sabedoria muitas vezes. Sim. Outra coisa que eu vou falar, aproveitando, um assunto puxa o outro, né? É. A imprensa de vocês, Uhum. ela faz um negócio muito ruim. Nossa, tell me about it. A imprensa é como a faca, ela pode ser usada pelo chefe para fazer um prato muito bom ou pelo assassino para fazer uma bobagem. É.
E ela pode ser usada de maneira muito sábia e muito boa, em algumas vezes é. Mas na grande maioria das vezes ela é usada também como instrumento dos nossos opositores, daqueles que são contra o bem-estar social e contra o processo maior de evolução. Por exemplo, a imprensa de vocês tem o hábito de criar a sensação e a impressão que o mal domina. Realmente. Que o medo é uma ótima. Saída, possibilidade. Sim. E não é. Tem os jovens que estão envolvidos com coisa negativa, que são muitos. Mas quantos jovens estão envolvidos com seus estudos, com seus trabalhos, com as suas famílias, com a sua evolução, com o seu aprendizado, com as suas experiências? Muito mais. Ninguém fala deles. Enquanto tem pessoas matando, roubando, desviando dinheiro, fazendo falcatrua, fazendo safadeza, quantas pessoas tem todos os dias que acordam, vão para os seus empregos, ajudam no desenvolvimento social do país e do planeta, e criam coisas boas, e estão tocando seus projetos, e fazendo coisas inteligentes, e fazendo muita coisa positiva. Não é muito, muito, muito mais? Sim. Desses ninguém fala. Realmente. E vocês criaram esse hábito. Se vocês chegam e passam e tem um buraco horroroso e um lugar todo quebrado, todo feio, você chega no trabalho falando, nossa, como que o governo deixa? Tem um buraco, tem isso, tem aquilo na rua. Agora, se estão fazendo uma nova creche, uma nova escola, um projeto educacional interessante, ninguém chega contando isso no trabalho. Não dá ibope, né? Sim, mas é que se diz que não passa de Agora, obrigação. você conta do buraco, todo mundo fica indignado junto com você. Mas é que se diz que não passa da obrigação. Eu proibi todo o povo meu lá do nosso agrupamento de participar de qualquer passeata, de qualquer movimento que seja contra alguma coisa. Boa ideia. Vocês vão participar de tudo aquilo que é a favor. Ué. Você não vai participar de nada contra a corrupção. Você vai participar a favor de uma moralidade melhor. Você não vai participar contra a fome, a favor da alimentação. Tudo aquilo que você põe energia, tudo aquilo que você põe o seu foco, aquilo cresce. Sim. Se você fica falando da fome, da miséria, da desgraça, você cria aquilo. Exu, você tá muito metafísico pro meu. Não é isso que o povo vai falar para mim? Sim. Agora eu vou pegar vocês. Todo mundo tem uma... Geralmente é mulher. Tem homem também, mas tem mais mulher que homem. Que você tá muito PNL. Todo mundo tem aquela tia, aquela sogra, aquela vizinha que fala de doença. Tem. E a desgraçada tem todas as doenças que você pode imaginar, até doença rara. Eita. Ela tem. Tudo pega nela. Por quê? Porque ela vive nessa faixa, ela vibra isso. Ela identifica com isso. Claro, eu entendo. Porque é tipo quando o corpo morre, aqueles bichinhos começam a aparecer. É porque criou-se as condições apropriadas, que antes não estavam lá. Exatamente. Mas vamos voltar para o assunto principal, porque a gente vai desenvolvendo. O que eu queria falar com isso, que eu puxei esse papo, é conscientizar o pessoal que está ouvindo de que o mundo é muito mais positivo do que negativo. O bem ainda impera. Tem um monte de coisa que não tá de acordo com o que vocês gostariam, mas o bem impera. Tem muito mais gente no bem do que no mal. Sim. E muitas vezes a imprensa de vocês cria a impressão contrária. Isso acaba servindo aos propósitos daqueles que não estão interessados na evolução, né? Criando um clima de medo, de desconfiança, de desconforto. Isso não é bom.
Mas voltando, seguindo a linha de raciocínio, o espírito vem, ele recebe um guardião, que é exatamente na justa medida das suas necessidades. É importante que esse espírito contribua de alguma forma para o processo da Terra. O processo da Terra é todo guardado por esses espíritos guardiões, que dentro da religiosidade vocês chamam de Exus, Pombagiras. E são esses espíritos que dominam todo o processo da vivência na Terra. E vocês são constantemente estimulados com questões para que vocês reavaliem, repensem, olhem com um olhar diferente. Que é o que vocês chamam, tô com um problema, tô com uma questão, tô com um negócio. Na verdade é uma bênção, porque toda a experiência ela leva a um aprendizado. Tem quem é mais ligeiro e fala, opa, isso aqui não tá legal, vamos ver onde posso melhorar. E tem quem fica vivendo aquilo 1, 2, 3 encarnações. Ou muitos anos numa mesma encarnação. Tudo isso depende do espírito ser sacudido ou não. Quem é mais estagnado, desencarna, não tem consciência que desencarnou, demora muito, precisa de todo um tratamento. Quem é mais descolado, mais espertinho, desencarna aqui, chega do outro lado e já fala, opa, qual é a novidade? Qual é a boa daqui? Certo. É uma questão de estrutura. Uhum. Se eu lidar bem com mudança, você está habituado, tem essa condição, está disposto, tem um olhar positivo, se coloca nessa possibilidade, a coisa é dessa forma. Se eu não se coloca, se eu é muito estático, estagnado, você vai precisar de todo um processo para compreender o que aconteceu no desencarne. Sim. Isso são qualidades desenvolvidas. Mas o que eu queria falar é, se vem para a Terra, se recebe um amparador para te ajudar a lidar com essa astralidade, e por que se precisa tudo isso? Porque vocês aqui estão lidando com astralidades muito diferentes todo o tempo. Todo o tempo? Todo o tempo, todo o tempo. Uhum. Se você sentar 1 minuto na cadeira e ficar com a mente vazia, tenta esvaziar e você tá à toa, nem tá pensando em nada, tá dando sopa. O que vem à mente? Nada bom. Todo tipo de pensamento, geralmente coisa que não presta. Aí você acha que já tem alguém conspirando contra você. Ou que você vai pegar que aquela dorzinha no cotovelo pode ser câncer. Ou que vem umas coisas horríveis e que nem é do seu hábito, nem é da sua estrutura mental, nem é o que você está acostumado a pensar. Porque a gente educa a nossa mente. Mas se você senta e fica dando sopa, vem uns negócios que nem é da sua natureza, do seu hábito. Por quê? Porque todo mundo está ligado ao mental coletivo. Cada um tem o seu mental. Não é necessariamente obsessor. Não, olha, poucas vezes é obsessor e na maioria das vezes é captação de faixa mental. Eu vou te explicar uma coisa. O que é o astral? Vamos lá. O astral é o conjunto de sentidos, sentimentos, emoções e instintos. Isso é o que nós chamamos de mundo astral. É um mundo de energias que compreende os sentidos, sentimentos, emoções e instintos. E os espíritos também estão no astral, mas numa dimensão própria que é a espiritual. Mas os espíritos, assim como vocês encarnados, está todo mundo englobado no astral. E também está todo mundo englobado no mental coletivo. Mental é um outro aspecto. A gente tem o astral, que é o sentido, sentimentos, emoções e instintos, e a gente tem o mental. Muitas vezes, você é estudioso disso, talvez saiba, que a gente vê a pessoa com, quem tem um pouquinho mais de evidência, vê um espírito do lado dela. Depois, quando vai ver, vai tratar, vai fazer alguma coisa por ela, vê que não era espírito nenhum, era uma criação mental. É, realmente. Tem gente que tem obsessão. Sabia que tem muito encarnado que obsedia desencarnado? Já ouvi falar. É o que mais tem. Mais do que o oposto.
Tem encarnado que obsedia encarnado. Tem gente que a pessoa pensa tanto no outro, tanto no outro, tanto no outro, tudo é o outro, ou com amor, ou com desejo, ou com revolta, ou com raiva, ou com vingança, que cria um sósia, um duplo etérico daquela pessoa, cria uma estátua dela, igualzinho, e anda com aquela criação mental o tempo inteiro. Uma sombra. Uma sombra. Uhum. Anda com aquilo o tempo inteiro. Quem é evidente fala, pô, tem um espírito te acompanhando. Não tem espírito nenhum, é uma criação mental, é um acúmulo de energia mental que você criou de tanto pensar aquilo. Nossa. Isso acontece muito. Pouco se presta atenção, né? Conversa com seus amparadores, pede para eles te mostrarem que você vai ver o quanto isso acontece. Eles vão te explicar mais, vocês vão ter um papo lá com eles, eles vão te dar mais subsídio para falar disso. Vou fazer isso. Mas tem muito que isso acontece. Então, voltando para que a gente consiga seguir uma linha e bater o papo com quem tá aí, beleza. Todo mundo tá ligado no mental coletivo. E uma coisa que é muito importante é a questão da identificação. Porque se vem um pensamento para você, ou uma faixa de pensamento, um padrão de pensamento, e você fica nele, você passa a incorporar tudo aquilo. Toda aquela negatividade, aquele medo, aquela revolta, aquele temor, aquilo que tiver na faixa que você tá, você incorpora, você passa a vivenciar, como se fosse seu. E não tem ninguém para dizer que não é seu. Então, para você tomou aquilo como seu, aquilo passa a ser seu. Agora, se você tomar que aquilo não é seu, não é. Nem que seja, deixa de ser. Quando, por exemplo, você está pensando um negócio, porque eu fiz isso ou falei isso, mas as pessoas vão maldar, vão colocar negatividade, vão fazer e acontecer. Aí você fala, quer saber? Estou fazendo uma abobrinha na minha cabeça, isso tudo besteira. E você desidentifica daquilo, você tem sossego. E no final as pessoas acabam se comportando e ninguém põe maldade naquilo, porque você foi natural. Ninguém vê com maldade, fica tudo certo. Agora, se você ficar alimentando aquilo, você fica naquela faixa de medo, de insegurança, de o astral dos outros. E quanto mais a gente liga para o astral dos outros, para a opinião dos outros, para as coisas dos outros, mais os outros invadem a gente vibratoriamente. Não que os outros queiram invadir a gente vibratoriamente, mas se eu ligo muito, muito, muito para os outros, a opinião dos outros, as coisas dos outros, aquilo me invade e toma conta de mim. Agora, o espírito que está muito forte, que está muito lúcido, ele respeita as opiniões de todo mundo, mas ele tem a dele. Claro. São espíritos que têm uma sensoriedade muito forte, que são os espíritos que muitas vezes se manifestam como os guardiões que vocês têm dentro da religiosidade de vocês. Uma pombagira, um Exu, eles são muito fortes, eles são muito firmes consigo. Eles respeitam a opinião de todo mundo, mas eles têm as deles e eles não deixam se influenciar. Eles não ficam mal. Tem alguém pensando mal de mim. Eles não aceitam aquele mal é do outro. Eles respeitam. Todo mundo tem direito à sua opinião, até porque todo mundo tem cabeça, todo mundo pensa, todo mundo tem boca, e a boca fala, porque vocês têm essa mania de falar, falar, falar. Mas a gente respeita a opinião, mas tem consciência de que aquela opinião é da pessoa, não é sua. E que ela não tem a mínima influência sobre você. Eu acho que isso é mau caráter. O senhor é mau caráter? Não, você não se acha mau caráter, você está fazendo o melhor que você pode, de uma maneira correta, não sei o quê. O outro que te acha mau caráter, você não tem que se entristecer com isso. É. Mas é o que acontece na maioria das vezes. Aquilo que você me perguntou no outro papo, que vocês acabam não sendo fortes como grupo, e sim, só na individualidade, pelo contrário. Vocês não conseguem estar firmes e equilibrados na individualidade para que vocês possam estar bem e se fortalecer como grupo. Fica todo mundo pensando só no externo e não está em si. E quando a gente não está em si, a gente não está conectado com a nossa essência divina.
Realmente, falou tudo. Quanto mais em si você tá, mais a sua intuição vai se manifestar, mais você vai estar equilibrado, mais você vai estar ciente das suas capacidades, dos seus talentos, das suas possibilidades, você vai estar podendo contribuir com o processo da Terra. Quanto menos você ligar para os outros, melhor você vai estar e mais você vai poder colaborar com os outros. É paradoxal. É, Agora, quanto mais você ficar com a cabeça nos outros, na opinião dos outros, na coisa dos outros, com medo dos outros, ou querendo ajudar todo mundo, porque fulano tá sofrendo e não sei o que, e o que eu vou fazer? Você entra na faixa do sofrimento junto com ele e você não consegue nem ter recurso para ajudá-lo. Fica dois ruins em vez de um. afunda os dois. E o povo faz muito isso, mãe faz muito isso com os filhos. Agora, se a mãe for egoísta, que tem mãe que abdica de viver para os filhos. Se a mãe for egoísta, ela for uma profissional de sucesso, ou se for uma mulher de sucesso, tiver seus estudos, tiver sua vida, for realizada em cada um dos aspectos da vida dela, na espiritualidade, no amor, no conhecimento, em cada um dos aspectos que ela julgar importante, porque nem todo mundo tem que vivenciar todos os aspectos. Não é toda mulher que tem que trabalhar fora, ou todo. Cada um toma as suas escolhas, mas que seja pleno e seja bem sucedido e realizado no seu aspecto. Se essa for uma mulher que estuda, for uma mulher que se realiza, uma mulher que está antenada no mundo, uma mulher que está forte, que está vibrante, que está crescendo, em vez de ser uma mulher que só vive para os filhos, ela vai poder formar filhos muito melhores. E uma sociedade melhor, consequentemente. É, Agora, uma mãe que deixa de viver para se doar para os filhos, ela não vai ter nada para doar e vai formar filhos neuróticos. é uma árvore que dá fruto bom. Como é que é aquela história da árvore? Árvore boa dá fruto bom, né? Sim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa história de se doar completamente. Em todos os aspectos, a gente vê muita gente sofrendo nos relacionamentos amorosos. Ah, porque eu me doei completamente. Tá errado. Hum, Você tem que ser o alicerce de uma casa. Todos os cômodos, mobiliado, tem que ser uma casa bonita, uma casa funcional, uma casa onde entre ar, onde entre luminosidade. E o parceiro é o vaso de flor da mesa. Ele enfeita um pouco mais a caminhada, mas ele não é o alicerce. Se você construir o alicerce em cima de alguém, vai ruir. Por que dois espíritos se unem para caminhar juntos? Porque eles estão evoluindo, buscando a evolução, experienciando coisas no mesmo sentido. Mas é muito natural que esses espíritos, em algum momento, possam ter necessidades, desejos diferentes. é, Enquanto se pode trocar, enquanto se pode caminhar junto, é muito bom. Mas nem sempre é possível. Mas geralmente os relacionamentos eles dão muito mais certo quando você já desenvolveu o respeito. Você não quer se meter na vida do outro, não quer mudar o outro, você só quer trocar com ele aquilo que ele tem para trocar. E como tudo na vida é troca, você também vai ver se a troca vale a pena. E aí, se você vê que a troca vale a pena, fala, poxa, ele tem esse aspecto, esse que eu gosto, eu aprendo isso e aquilo com ele, é interessante viver com essa pessoa por isso, por isso, por isso. Você tomou a sua decisão consciente. Aí você não vai ficar nem jogando nada na cara de ninguém, nem enchendo o saco de ninguém. Tô aqui porque quero. Agora, se você dá para o outro te dar para você ficar cobrando, aí que surgem os grandes problemas de relacionamento, né, compadre? é. Porque partiu de uma concepção de que pra você falta. Pois é. Se é o outro que tem que preencher, ele não preenche porque ele não é adivinho. Aí você fica com raiva e com raiva você tem o ímpeto de se vingar dele. Se vingar? Sim, se vingar.
Você ficar bravo e você tem direito de achar que você pode ser grosseiro, que você pode ser desrespeitoso, que você pode ficar com aquela cara horrorosa. Muitas vezes ele nem sabe por quê. Mas como ele não preencheu aquilo que você queria, você fica com aquela sua cara. Certo. E aí se tem problema. É. Mas voltando, tá todo mundo ligado num só mental coletivo. Por isso é muito importante a gente tomar cuidado com a identificação. Quando surgem sugestionamentos, às vezes vem umas ideias horríveis na sua cabeça. Por que você não se mata? Aí você fala, nossa, eu nunca tive ideia suicida. Que história é essa? Tá ali no mental coletivo e por algum motivo você sintonizou ali. Se você fala, poxa, se você embarca na ideia e fala, poxa, pois é, minha vida tá ruim, porque eu não me mato? Você começa a entrar naquilo, aquilo passa a ser seu, você tem isso. Se você dá risada e fala, pô, palhaçada, eu vou conectar com um negócio desse, sabe? Uma bobagem que passou na minha cabeça. Deixa de ter valor, deixa de ter importância. Entendi. Então essa conectar que você fala é como se eu fosse um computador que aceitava um programa. Seu. Aparece lá o pop-up, ou você vai entrando nas telas e trabalhando no programa, ou você vai lá e deleta. Tudo depende da sua escolha. Se você for trabalhando no programa, aquilo vai ser incorporado à sua vida. Como usar isso a seu favor? Procurando estar na faixa do que te interessa. Eu sou um escritor, então eu vou ficar na faixa das pessoas criativas, das boas ideias, das grandes inovações. Aí eu vou sintonizar com esse tipo de mental. Agora, veio um negócio que você não sente bem, descarta. Ah, mas eu acho que é meu. Não importa, é bom, é seu. Não é bom, não é seu. Se você seguir essa lei, você vai se identificando com tudo que é negativo. E você consegue viver melhor. E aí a gente vê quem tem uma sensibilidade mediúnica. Eu tô passando mal, eu tô cansado, eu tô isso, eu tô aquilo. Se você bater o pé e não aceitar, aquilo alivia. Não precisa chamar o Exu, não precisa acender uma vela, não precisa fazer uma macumba. Na grande maioria das vezes é só uma identificação mental. Só que o mental também é que conduz a gente para as faixas astrais. Então, se eu estou no mental de medo, eu vou me identificar vibratoriamente, vou sintonizar como num rádio, com as faixas vibratórias de medo também. E aí eu vou ter acesso aos sentidos, sentimentos, emoções e instintos de medo. Então eu vou sentir todo aquele medo. Porque eu estava com pensamentos medrosos, eu me ligo a um astral de medo. Se eu me ligo a um astral de medo, eu também vou acabar me ligando ao campo espiritual de medo. Aí os espíritos medrosos encostam em mim. Tudo é consequência, é um dominó. Um dominó. É. Só que isso também pode ser usado para o bem. Hoje eu acordei, eu tô até meio azedo. Mas eu vou decidir que eu vou ter pensamento feliz. Tá tudo meio chato, mas eu vou pensar que eu tô feliz. Que maravilha. Acordei, tá sol ou tá frio, mas eu gosto do frio para usar um casaco mais bonito. Vou tomar café lá naquele café que eu gosto. Depois vou trabalhar, vou fazer as coisas que eu preciso, porque é isso aqui que me dá meu pão. E eu começo a entrar numa sintonia melhor. Entrei numa sintonia, eu entro numa faixa de mental melhor. Entrei no mental melhor, eu entro num astral melhor. Aí eu vou sentir o sentido, sentimento, emoção e o instinto daquela felicidade. Eu decido onde eu quero ficar. Eu comecei a pensar melhor, aí eu entrei nesse mental. Esse mental me levou para um astral condizente. Eu fiquei no astral de coisa melhor. Isso vai me levar para um espiritual melhor. Então, os espíritos naquela faixa de sintonia também vão se aproximar de mim. Se eu quero alegria, eu vou buscar essa sintonia. Se eu quero ideias, eu vou buscar a sintonia do mental, do astral e dos espíritos que possam me trazer ideias. Tudo aquilo que eu quero é o que eu vou buscar. E se eu ficar nessa e for firme, eu tenho resultado. Que é o nome do jogo.
né? Resultado. Exatamente. Aliás, todo o nosso papo aqui só tem um objetivo: gerar resultado na vida das pessoas. Sim. Mas só uma pessoa pode gerar resultado na sua vida, que é você mesmo. É aquele que ouve, né? Tem tempo para ensinar mais uma coisa? Tem sim, tem sim. Tem aí quanto? Pode falar, tem mais 10 minutos por aí. E depois, se necessário, a gente faz outro. A gente nem falou sobre mediunidade ainda. Se é só mais 10, eu acho que não dá tempo, mas eu vou começar a falar. Começa a falar e a gente faz mais um daí, se você tiver tempo. Tá certo. É assim, nós temos a alma, que é o nosso corpo de lucidez. O que é essa alma? É o acúmulo de toda a nossa experiência, é o nosso espírito que cria nossas experiências, e ele acumula, ele é a caixa preta de tudo aquilo que a gente já viveu, de toda a experiência que a gente tem, de toda a nossa sabedoria. Caixa preta fazendo alusão à caixa preta do avião? É, que é aquela que guarda toda a informação, né? Tá bom, só pra quem não sabe. A caixa é a caixa que guarda toda a informação. Então, toda a informação das nossas existências, das nossas experiências, fica ali, nessa alma, que é o nosso corpo de lucidez, né? O nosso sentido de sabedoria. E essa alma, esse espírito, ele é ligado à sabedoria universal. Então, ele sabe tudo, ele tem toda a intuição, ele tem as melhores ideias, ele sabe a saída para tudo. Ele está conectado com a força criadora. Já voltou, pode continuar. A gente tem o nosso espírito, que é isso, que é o acúmulo de toda a nossa experiência e que também está conectado com a sabedoria universal. E quando a gente encarna é uma fração dessa força, dessa consciência que encarna. Essa fração é adormecida, para que a gente não lembre aquilo que não vai interessar. E a gente tem oportunidade de uma nova experiência que vai ajudar a gente a desenvolver outros aspectos. Até aí, ok? Sim. Então, só que qual é o veículo para que essa alma, essa consciência se manifeste e tenha a sua experiência? E aí? Qual é o veículo, eu te pergunto? É a encarnação. É a encarnação. Aí você podia me responder o corpo físico. Eu vou te falar, não só o corpo físico. Como todo um conjunto que eu aqui vou chamar de corpo de manifestação. Quem é muito fera para falar desses aspectos é o seu 7. O seu 7 capas. Seu 7 capas? É. Esse é um Exu que vem no seu aparelho? É, ele que me ensinou sobre isso que eu tô falando agora. Que legal. Depois a gente fala com ele. Será que tem jeito? Vocês conversando, acho que tem sim. Da hora. E o Tiriri? Hum. Também vem nele? Vem, mas esse não gosta de conversar com o público. Talvez ele converse com você algum dia. Tá bom, então. Já tô feliz. Uhum. Então, mas o seu 7, que ele domina muito bem essa questão dos corpos de manifestação, foi quem me ensinou isso. E eu vou ensinar um pouquinho disso para você, porque isso é interessante, quem quiser usar. Porque eu acho que ninguém tem que acreditar em mim. A gente não tá aqui para ser seguido. Eu não sou nenhum guru para ser seguido. Eu estou aqui para trocar e para trazer conhecimento, para trazer inovação, para falar um pouco da realidade espiritual. A partir disso, vocês vão experienciar e vão viver. E é o que eu falo sempre pro meu cavalo. Eu tô te ensinando umas coisas, você põe em prática e vê. Mas põe em prática para valer, não fica fazendo corpo mole. Eita. Põe em prática para valer, aí você vê se funciona ou se não funciona. Se funcionar, que ótimo. Se não funcionar, você não faz mais, mas vai, né? Tenta, pelo menos. Sim. Então a gente tem esse corpo, que é o corpo de lucidez, que é exatamente o quê? Todo o nosso conjunto de sabedoria. Uma fração dessa nossa essência encarna. E para poder vivenciar a experiência e poder ser despertado em uma série de aspectos. Até aí tudo bem. Sim. Qual é o veículo para que
esse espírito possa se manifestar na Terra e ter a sua experiência. É um conjunto que eu chamo de corpo de manifestação. Esse conjunto abrange o campo mediúnico, vibratório, o mental, o astral, o emocional, o corpo físico, a saúde, a inteligência, a prosperidade, cada um dos aspectos da sua vida, da fluidez das suas energias, fazem parte desse campo de manifestação. E tem um campo especial que chama campo de defesa, corpo de defesa, ou corpo guardião. E que esse muito nos interessa. Depois, se você quiser com o seu set falar sobre os outros, é interessante para burro, mas o guardião é o que interessa agora. Por quê? Porque todo mundo tem um espírito ligado a si, que é guardião e que domina a astralidade da Terra com o pé nas costas. Mas nós temos em nós um corpo guardião, que é a nossa força guardiã. E essa força, ela pode ser treinada para nos beneficiar, para nos defender, para nos guardar. Quanto mais essa força é treinada, mais independente a gente é e mais forte a gente é, mais lúcido e menos a gente dá trabalho para aqueles que nos amparam. E aí eles tendo menos trabalho mecânico podem até nos ensinar mais coisa. Eu vou dar um exemplo. Tá. Tem gente que vive no médico. E tem gente que nunca vai falar, eu não pego nada. Ah, mas tem gripe suína. Eu não sou porco para pegar gripe suína. E a pessoa, ela tem uma fé, ela tem uma convicção que ela não pega nada. Ela não pega. Como é que isso acontece? Ela tem essa crença e essa verdade e toda a sua crença vira uma lei para você. Desde que você tenha firmeza nisso, vira uma lei. Então, o corpo guardião dela fica treinado para afastar doença. Então, ela lida com um monte de vírus todo dia, às vezes é até povo que trabalha na área da saúde, tá ali o tempo inteiro, mas não se liga com aquilo. Aquilo não fica. Por quê? Porque ela tem convicção que aquilo não fica. Ela não pega, ela não é para aquilo. Aquilo não é. Você entendeu como funciona esse campo? Sim. De uma maneira muito simples, ainda rudimentar, mas já dá para entender. Já, dá para ter uma ideia. Esse campo ele pode ser treinado por nós. E existem até processos magísticos que fortalecem e dão um ponto de apoio para que ele se manifeste com mais força. E essa parte eu gosto muito de estudar. Por quê? Porque isso a gente pode estudar para compreender, porque é muito, muito rico e muito interessante. E a gente também pode ajudar as pessoas a elas se tornarem mais potentes, mais fortes, mais independentes. Que o objetivo dos espíritos não é que ninguém seja dependente, fique acendendo vela, fazendo oferenda pro Exu toda hora. A gente quer que vocês sejam independentes. Aí a nossa troca vai se processar num outro nível. Num nível intelectual, num nível de troca de experiências. Não de você ficar vindo na minha frente toda semana pra eu ficar te dando passe, tirando nhaque, encrenca de você. Então, se Isso alguém não tem muito valor. Não é verdade. Sim. Tem muito valor. Não. Você vem aqui todo fodido, desgraçado. Aí eu te ajudo, você sai melhor. Daqui uma semana você tá de novo. E a gente passa anos assim. Eu não te ajudei, porque eu tô passando a mão na sua cabeça, eu não tô te ajudando a ser melhor. Eu te aliviei. Muitos espíritos, eu vou te falar uma verdade. Existem muitos guardiões que ainda estão no nível mais simples, o que não quer dizer que eles não sejam muito poderosos e não tenham grandes capacidades, mas tem gente que ainda não sacou isso. Não sacou, né? Tem muitos espíritos que ainda não sacaram isso. Então eles realmente vêm, dão aquela descarregada, ajudam e realmente as pessoas se sentem melhores. Eles estão fazendo uma parte boa. Mas não é essa parte que me interessa. Eu até faço quando tem necessidade. Mas eu quero que você consiga
entender o processo, ter sabedoria e lucidez para você dominar esse processo e para que você possa se manter bem. Aquilo que você não tem condição, eu te ajudo. Aquilo que você tem, eu não preciso mais te ajudar. E aí a nossa troca pode ser uma troca como a que a gente está fazendo agora. Eu posso te ensinar mais outras coisas, a gente pode bater papo, trocar ideia. Nossa. Eu não preciso ficar te descarregando. Muito valioso. E eu acho que isso ainda acontece muito, mas qual é o objetivo de uma série de espíritos com os quais você vem falando? Desenvolver essa independência. Você pode perceber que nos seus papos isso vem sendo uma constante. Sim. Por quê? Porque existe um agrupamento espiritual que está muito focado em desenvolver essa independência espiritual. Em desenvolver, em auxiliar os espíritos encarnados a desenvolverem uma força, uma ciência. Eu estou aqui te explicando como funciona o processo de identificação mental, astral e espiritual. Eu estou aqui te ensinando que você tem campo, que esse campo a gente pode treinar e preparar para que você esteja melhor, para que isso te defenda, para que isso corte. Eu já te dei uma dica lá atrás falando, opa, cuidado, se você tiver essa crença, você, o campo mediúnico, pode acabar abraçando os espíritos sofredores e trazendo tudo para você. Então são coisas que te ajudam a ser dono do seu nariz. Não é verdade? Sim. Ser independente, uma pessoa direcionada, com propósito. E quanto mais dono do seu nariz você for, mais legal vai ser a nossa troca. Sim. Claro, igual eu tenho um convidado muito inteligente, sábio, ele vem na minha casa, fica limpando a minha casa, enquanto a gente podia estar aprendendo e desenvolvendo alguma atividade juntos. Você falou tudo. Podia estar batendo um papo, podia estar fazendo coisa mais útil, mas vocês ficam lá faxinando. Você matou a pau. Eu vou até pegar esse exemplo para usar. O seu 7 encruzilhadas que fala, essa eu vou levar lá para baixo para falar para ele. Boa! Seu 7 encruzilhadas é legal. Entendi. Então, no caso, é natural que às vezes as pessoas dizem, o meu Exu não gosta de ficar conversando, mas é porque a gente tende a levar a conversa para coisas voltadas para interesse, não vou chamar de mesquinho, e nem de egoísta, mas vaidosos da personalidade, não próprio para a libertação do espírito. Exatamente. A gente até dá um apoio naquilo que vocês têm muita necessidade, que estão sofrendo, mas não é esse o caso. A gente quer ensinar vocês a terem possibilidades, a serem mais poderosos, a terem mais capacidade de lidar com aquilo que vocês têm, porque vocês têm muitos dons, muitas possibilidades. Todo mundo que conversa comigo sabe que eu gosto de bater papo, que eu gosto de trocar e que eu sou boa gente até onde dá. Mas teve um dia que veio uma moça conversar comigo, que ela queria a qualquer custo um marido que tivesse grana, então ela pudesse ficar na vagabundagem. Não que tenha nenhum problema ter um marido que tem grana, mas se você está querendo ter um marido que tem grana só para ficar na vagabundagem, o universo não vai te dar. Porque o universo não quer ninguém na vagabundagem. Quer que as pessoas estejam desenvolvendo coisas úteis. Sim. Até porque o universo não desperdiça recurso também. E aí ela queria me encher o saco com essa história. Eu vou arrumar o marido que vai me dar uma casa, que vai me dar isso, que vai me dar aquilo, que não sei o quê. E aí tinha lá homem casado, tinha de tudo. Eu não tô aqui para julgar quem é certo e quem é errado. Tá bom. E aí ela me mandou umas 5 perguntas, eu fui esclarecendo ela que aquele não era o caminho. Quando ela mandou a sexta, eu falei, você me desculpa, mas eu não sou cigana para te falar futuro. Boa noite para você. Ixi, na lata. Quantas vezes você vê, e você que é de terreiro vê, um guia tá explicando para uma pessoa como funciona o processo da astralidade, com o que ela tá se ligando, como sair daquilo, ou ensinando ela a ter um respeito para ter um convívio melhor, ou enxergar as coisas de forma melhor, e a pessoa insiste em não querer entender, ou não quer nem ouvir, e tá ali. Nossa Senhora. O que o guia faz? Dá 3 estraladas de dedo, tira o que dá para tirar e manda a pessoa para casa porque ela não está pronta para desenvolver aquela ideia. Então a gente tira a poeira e manda a pessoa para casa, porque ela precisa vivenciar um pouco mais do que ela está vivendo. Nossa, sim. E é o que se faz
Muitas vezes no terreiro. É, realmente. Pior, quando a entidade fala uma coisa e a pessoa entende outra completamente diferente, que não tem Distorce um bocado. nenhuma conexão com o que o Exu disse, e ele sabe que isso está acontecendo. Nossa, é constrangedor. Distorce um bocado, compadre. Nossa. E aí o que, que a gente faz? A gente dá uma benzida, vê o que pode fazer pela pessoa, mas respeita ela na experiência. Tá. Agora, a pessoa que já sofreu tudo que tinha para sofrer, que quer mudar e que quer achar como, para na frente do guia, o guia consegue explicar, ajudar, a pessoa consegue entender, consegue vir para a realidade e consegue se fazer grandes milagres na vida daquela pessoa. Por quê? Porque ela se abriu para aquilo. Realmente. Tá certo, Xumirim. Vamos terminar Tá certo. e trazer na próxima, não sei como é que tá o seu tempo, mas eu gostaria de falar com você ainda sobre mediunidade. Tá certo. Boa noite. Tá certo? Não, não, mas espera aí, vamos fazer mais uma hora. Opa, você quer conversar mais? Claro. Então a gente faz. Então tá, mas antes termina aí com uma mensagem. Eu quero falar sobre mediunidade, mas termina aí com uma mensagem final para esse momento desse encontro que a gente teve. Eu só quero deixar esse recado para que tudo aquilo que foi dito aqui possa ser pensado, possa ser pesado, possa ser percebido para cada um de acordo com a sua vivência. E procurem perceber essas possibilidades, procurem perceber que vocês têm uma força de guarda. E vamos procurar entender como funciona essa força e que a gente pode treinar e programar ela. Boa noite. Perfeito, obrigado. É birim, é birim, é birim. Primeira coisa que eu queria falar é que eu apoio, eu acho muito bacana essa sua iniciativa da gente fazer essa troca. Porque através dessa possibilidade tá todo mundo trocando experiência. E nada melhor do que isso, né? Realmente. De novo, eu vou te passar o meu olhar. Ninguém é dono da verdade, né? Sim, vamos. O que, que é merecimento? Pra mim não existe nada disso. Todo mundo vem da fonte absoluta. Ah lá. Todo mundo tem direito a tudo. A todas as benesses, a todas as... tudo. Quem se limita são vocês. E quem é que faz o julgamento? A própria consciência da pessoa. Ponto pra você, moço. E daquilo reflete, os Exus olhando, fala, bom, melhor sintonia dela é aqui. Exatamente. E desenvolver um pouco de educação. Educação, empatia. Não, educação mesmo. Não se meter na vida dos outros. Não ser desrespeitoso. Não ficar pensando maldade dos outros. O que, que é magia? Magia é modificação. E toda modificação que seja feita com sabedoria, ela traz o bem. Então, você absorvendo um pouco de conhecimento, refletindo, porque eu não quero que ninguém aplique aquilo que eu estou aqui falando sem refletir, senão não tem valor. Não tem valor aquilo que é construído pela sua consciência. Tem gente que vai ouvir esse papo que a gente está tendo agora e que vai até lembrar. Mas daqui a uns 4, 5 anos vai lembrar de uma coisa que a gente falou como se fosse nova e vai falar, poxa, era aquilo. A pessoa até ouviu aquela época. Sim. Mas só agora que ela está pronta para aplicar. Entendi. Então a gente está procurando lançar uma boa semente e que cada um possa fazer a magia da sua vida, que é a transformação a partir da lucidez. Olha. Se você conseguir desenvolver honestamente o respeito, tudo se encaixa. Olha.
Transformação a partir da lucidez. Isso que é a magia da vida. Tá certo. Ficou muito bom. Realmente, falou tudo. Quanto mais em si você tá, mais a sua intuição vai se manifestar, mais você vai estar equilibrado, mais você vai estar ciente das suas capacidades, dos seus talentos, das suas possibilidades, você vai estar podendo contribuir com o processo da Terra. Quanto menos você ligar para os outros, melhor você vai estar e mais você vai poder colaborar com os outros. É paradoxal. Agora, quanto mais você ficar com a cabeça nos outros, na opinião dos outros, na coisa dos outros, com medo dos outros, ou querendo ajudar todo mundo, porque fulano tá sofrendo e não sei o que, e o que eu vou fazer? Você entra na faixa do sofrimento junto com ele e você não consegue nem ter recurso para ajudá-lo. Fica dois ruins em vez de um. Aliás, todo o nosso papo aqui só tem um objetivo. Gerar resultado na vida das pessoas. Sim. Mas só uma pessoa pode gerar resultado na sua vida, que é você mesmo. Aquele que ouve, né? E quanto mais dono do seu nariz você for, mais legal vai ser a nossa troca. Sim. Claro, igual eu tenho um convidado muito inteligente, sábio, ele vem na minha casa, fica limpando a minha casa, enquanto a gente podia estar aprendendo e desenvolvendo alguma atividade juntos. Você falou tudo. Podia estar batendo um papo, podia estar fazendo coisa mais útil, mas vocês ficam lá faxinando. Você matou a pau. Eu vou até pegar esse exemplo para usar. O seu 7 encruzilhadas que fala, essa eu vou levar lá para baixo para falar para ele. Boa! Seu 7 encruzilhadas é legal.